normas mais importantes que nós temos de prevenção e de preservação da saúde e segurança do trabalho, mais importantes até do que as portarias federais, estaduais, e que a própria legislação federal sobre o tema, são os artigos 7º, inciso 22 da Constituição Federal e o artigo 285 da Constituição Federal, quando trata do meio ambiente adequado, e a Convenção 155 da OIT, que trata justamente das obrigações dos estados e das empresas em saúde e segurança do trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Porque são esses dois conjuntos de regra, né, a Constituição Federal nos seus dispositivos específicos sobre saúde e segurança do trabalho e meio ambiente de trabalho, e a Convenção 155 da OIT, são esses diplomas que vão orientar toda a ação do Estado, e quando eu falo aqui do Estado brasileiro, eu incluo também os entes federativos, né, estados e municípios, porque nós somos uma federação, nós não somos um governo centralizado, isso já ficou bem claro, inclusive com relação aos precedentes que tivemos aí no Supremo Tribunal Federal sobre a gestão do combate à Covid, e também esses dispositivos da Constituição e da Convenção 155 da OIT impõem diretrizes concretas para as empresas na prevenção e no combate aos riscos inerentes ao meio ambiente do trabalho. Justamente com base no que prevêem esses diplomas, né, a Constituição Federal e a Convenção 155 da OIT, e já caminhando aí para responder a provocação da Mônia, nós, advogados de sindicatos de trabalhadores de frigoríficos, já no mês de março, tá, quando, poucos dias após, né, decretação do estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional, nós notificamos várias empresas, inclusive a BRF lá de Chapecó, nós notificamos essas empresas com base na Convenção 155 da OIT, tendo em vista os riscos específicos que uma transmissão comunitária do novo coronavírus poderia ocasionar nessas empresas em função das peculiaridades do ambiente de trabalho nelas existentes, né, o frio artificialmente mantido, condições precárias de ventilação, né, ambiente enclausurado, aglomeração e umidade. É um ambiente perfeito para o vírus se proliferar. E quando falamos de meio ambiente do trabalho, a prevenção é algo essencial. Não sem motivo, nós chegamos a empreender, ao lado de entidades sindicais, notificações. Então, logo foi declarada a pandemia global e a emergência de saúde em nosso país foi decretada. Foram feitas notificações, portanto, cientificando e alertando as empresas do imperativo da adoção de medidas de prevenção. As empresas foram notificadas, né, inclusive em Chapecó. Paralelamente a isso, quase que na mesma ocasião, o Ministério Público do Trabalho, por intermédio da CODEMAT, editou uma recomendação especificamente voltada para os frigoríficos, uma recomendação, um documento bastante amplo, que trazia ali uma série de medidas na linha do que a Regina, Mauro e o Dr. Roberto trouxeram aqui em suas colocações, com base naquilo que vinha sendo recomendado à ocasião pela OMS, aquilo que vinha sendo adotado fora do Brasil, com base nas recomendações da CDC dos Estados Unidos, da OSHA, enfim. E essa recomendação do Ministério Público do Trabalho, assim como a notificação que apresentamos, nós temos aqui que dizer que foram ignoradas pelas empresas, né, de modo que elas optaram pelo lucro fácil, né, em um momento de aumento na demanda, não só interna, como também, principalmente, do exterior, né, e, somado a isso, uma alta do dólar aí, recorde, né, o dólar acima de R$5. Então, esse cenário econômico fez com que as empresas acabassem optando
pelo lucro fácil em detrimento da saúde dos trabalhadores. A verdade, nua e crua, é essa. E aí nós tivemos, como resultado, alguns meses depois, né, situações como nós presenciamos em Passo Fundo, que foi o primeiro caso aí de uma contaminação com mais de 100 trabalhadores que veio à tona e que teve uma participação muito ativa aí da Auditoria Fiscal do Trabalho e da Vigilância Sanitária local, os casos aí de Pumirim, Santa Catarina, Concórdia, e mais recentemente aí Chapecó com 1.215 casos, e tivemos também aí recentemente Dourados, Mato Grosso do Sul, mais de 1.000 casos, inclusive com uma série de trabalhadores indígenas afetados que levaram a doença para as suas aldeias, né? Enfim, tivemos essa situação dantesca. A legislação federal, e aí eu menciono a recente Portaria Conjunta 19, agora do mês de julho, ela deve ser interpretada e aplicada em função, de acordo com o teor da Convenção 55 e dos princípios do meio ambiente adequado, da prevenção dos riscos constantes da Constituição Federal. De modo que, vou dar um exemplo aqui do distanciamento, tá? A portaria fala no distanciamento de 1 metro, tá? Não é a portaria que vai ter o condão de transformar a distância de 1 metro em uma distância segura, né? A letra da lei não tem esse poder de mudar a realidade, né? A distância de 1 metro ela vai continuar sendo uma distância insegura. Então, nesse caso, o que vai prevalecer aqui é o dever emanado da Convenção 55 da OIT, especificamente lá no seu artigo 16, e dos princípios constitucionais que eu mencionei agora há pouco, o princípio da prevenção, da redução de riscos e do meio ambiente adequado, para que se adotem medidas de distanciamento social nas empresas que sejam aptas a reduzir o risco. Dentre elas, medidas que não constaram da Portaria 19, constam das portarias, por exemplo, de Santa Catarina, da recente portaria aprovada no Paraná, da portaria também do Rio Grande do Sul, que eu não conheço tão bem quanto a do Paraná e a de Santa Catarina, mas sei também que a questão do distanciamento é bem trabalhada ali. Enfim, o que vai determinar medidas aí o que vai prevalecer é o que a Convenção 155 do OIT traz sobre implementação efetiva da prevenção, inclusive naquilo que não foi tratado na portaria federal, como, por exemplo, uma série de indivíduos que integram grupos de risco de acordo com a classificação do Ministério da Saúde e que não foram inseridos ali na portaria. Não é porque eles não estão na portaria que eles também não vão ser objeto de medidas efetivas de prevenção. Outro problema é que a portaria não tratou a questão da redefinição dos turnos de trabalho, né, e da diminuição de trabalhadores a fim de promover uma adequação do ambiente de trabalho às necessidades de enfrentamento da pandemia. Isso não foi objeto da portaria, mas isso continua sendo um dever imposto pelo princípio da redução de riscos e também pelo princípio da prevenção trazido na Convenção 55 da OIT. Outra questão também aí que foi objeto aí das medidas que os sindicatos e o Ministério Público do Trabalho buscaram no Judiciário, que é a questão da testagem ampla e da triagem através da busca ativa, né, que a portaria aí não trouxe, né, inclusive com relação à testagem, ela chega a dizer de maneira expressa que ela não seria necessária, quando na verdade, né, a própria OMS diz que a única maneira que nós temos hoje, que nós não temos, quando nós não temos vacina e um tratamento eficaz para controlar a pandemia, né, em qualquer espaço, é através da testagem. É ela que vai determinar quem pode trabalhar e quem não pode trabalhar. A única maneira de se fazer essa triagem, juntamente, é claro, com a busca ativa dos trabalhadores sintomáticos, e busca ativa periódica, de preferência diária, como consta ali em uma nota orientativa da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, para que se possa
para que se possam afastar aqueles trabalhadores que podem ter ali a doença. Diante disso, tá, nós, em nome dos sindicatos, ajuizamos aí ações civis públicas, em um primeiro momento, pleiteando a implementação dessas medidas mais urgentes, que eram justamente a busca ativa e a testagem obrigatória dos trabalhadores. Nós nem chegamos ao extremo de pedir o fechamento das unidades. O que nós queríamos naquele primeiro momento era que essas medidas elementares de triagem, de afastamento, fossem implementadas. E, nesse primeiro momento, o Poder Judiciário, e aí preciso também dizer isso aqui, agiu de maneira tímida, na medida em que se ateve aí aquela ideia de segurança alimentar, né, aquela ideia de que não seria possível, não seria viável influir de maneira decisiva nas empresas, sob risco de comprometer aí o abastecimento do mercado interno, quando, na verdade, 80% em média da produção dessas plantas aí que tem uma situação mais grave são destinadas à exportação. O que afetaria era a exportação, era a lucratividade das empresas, não o mercado interno. Era plenamente possível que essa operação fosse reajustada para atender o mercado interno de maneira adequada e, ao mesmo tempo, reduzir os riscos de transmissão da Covid nos ambientes de trabalho. Pois bem, isso não foi feito, né? Tivemos aí como resultado, estamos presenciando, especialmente na região sul, nesse momento, e no estado do Mato Grosso do Sul, que também vive, tal como a região sul, muito embora não seja um estado da região sul, também um momento de crescimento exponencial dos casos, temos visto aí situações como a de Chapecó e de Dourados, com mais de 1.000 trabalhadores contaminados em uma planta. E, diante dessa situação, o que a gente percebe? Nós já percebemos uma situação aí de danos materiais e morais concretizados. Podemos invocar o Código Civil, artigo 927, para preconizarmos uma responsabilização objetiva, sem a necessidade de uma dedução de culpa, né, pela própria natureza da atividade que gera esse tipo de situação. Então, além das medidas ainda protetivas que vêm sendo demandadas judicialmente, nós podemos depois pensar e articular uma reparação juntamente com todas essas instituições aqui mencionadas e, portanto, garantir uma assistência médica, uma recuperação adequada da saúde, né, o custeio de todas as despesas e de todos os prejuízos materiais causados, além dos danos morais, o sofrimento que acometeu esses trabalhadores de uma maneira desnecessária e irresponsável. Em desfavor desses trabalhadores. Nós temos aí, mesmo para aqueles que não foram acometidos com a Covid, que foram meramente expostos ao novo coronavírus no ambiente de trabalho, danos irreversíveis. Esses trabalhadores vêm sofrendo, de fato, um estigma, não apenas nos seus respectivos núcleos familiares, como também nas comunidades de que eles fazem parte. Eu li em um jornal da região de Cianorte, do município da região de Cianorte, há alguns dias atrás, uma notícia que dizia justamente isso, o temor que naquela cidade a presença de trabalhadores de um frigorífico de Cianorte, que teve mais de 200 casos, trouxe para aquela comunidade o estigma que aqueles trabalhadores carregavam consigo. Imaginem só o que é para um trabalhador de um frigorífico que está numa situação dessa, acordar todo dia, pegar um transporte, trabalhar, ir para o seu ambiente de trabalho, pensando na perspectiva de contrair a Covid-19 no seu local de trabalho. E ainda ter que enfrentar no seu núcleo familiar o estigma de ser um trabalhador exposto ao novo coronavírus. Então, vejam, a mera exposição já traz um dano para os trabalhadores. Para aqueles contaminados, então, nem se fala, porque esses aí já convivem com o risco inerente a uma doença desconhecida, né? Eles têm Covid-19 e
convivem com a possibilidade aí de terem complicações maiores no trato pulmonar, no trato respiratório, enfim, e alguns vêm efetivamente a terem essas complicações, né? Alguns, inclusive, chegam a ser internados, entubados, né? Infelizmente, isso vem acontecendo, além de terem despesas médicas que não são cobertas pelas empresas. Como um resumo daquilo que pode ser feito no Poder Judiciário, diante dessa situação que, lamentavelmente, nós chegamos no âmbito dos frigoríficos, já é o momento de pensarmos aí na elaboração de ações civis públicas voltadas para a reparação imediata dos danos que os trabalhadores estão sofrendo.